Olá, meus queridos e amados irmãos, amigos internautas que nos assiste pelo nosso canal aqui do YouTube. Estamos retornando para a nossa segunda aula, ou nosso segundo momento sobre o estudo da ética, o comportamento do ministro cristão para o bom desenvolvimento do trabalho na obra do Senhor. Portanto, meus amados, vamos então ao nosso segundo ponto do estudo da ética. No primeiro ponto, nós vemos o capítulo, melhor, profeta Jeremias, capítulo 48, verso 10, aonde nos diz a palavra do Senhor: maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Pois bem, meus amados, nós demos uma introdução, fizemos um ensaio do nosso primeiro estudo sobre ética, falando sobre alguns conceitos importantes que regem a vida do ministro, a vida do obreiro, ou por que não dizer de todo um contexto ético da nossa vida, conforme nós dissemos que a ética ela rege o homem ao sair da madre a descer à sepultura. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o comportamento ético do ministro, face a algumas situações que o ministro deve ter um certo comportamento ético, Então nós sabemos que são muitos os aspectos do comportamento ético no conceito ético cristão, que são desenvolvidos em cada ministério ou em cada campo ministerial, que deve ser observado rigorosamente por nós quando estamos nos infiltrando nessa nova cultura ou nesse novo ministério. Como nós dissemos no nosso ensaio, que em cada cultura tem um costume, hábitos próprio que nós precisamos observar e, se possível, respeitar e sempre fazer uma leitura antecipada dos costumes e dos hábitos locais. Então, quando você troca de um campo ministerial para outro campo ministerial, por uma transferência de trabalho, por uma mudança, você vai ter um choque, muitas das vezes um choque cultural e até um choque ético, que muitas das vezes precisa ser observado nesse novo campo ministerial. Então eu quero falar um pouquinho hoje sobre alguns conceitos que cabem ao ministro, A ética, por exemplo, a ética da simplicidade, Alguns comportamentos são necessários observar frente ao nosso auditório. Claro que não vamos falar da elegância, porque é a particularidade de cada um, Cada pessoa tem a sua particularidade da sua elegância, Mas cada um tem a natureza que é dada por Deus. Então, a ética da simplicidade. Nós podemos, talvez, termos bom traje, estar bem trajado, mas sermos uma pessoa simples no nosso relacionamento. Principalmente, meus amados, quando a questão do comportamento no púlpito da igreja. Como ministrante no lugar santo, que é o púlpito da igreja, muitos deixam a desejar. Nós temos acompanhado isso ao longo do nosso ministério, frente a algumas situações de comportamento no culto, Nós enfrentamos um grande problema, que são as conversas paralelas. E muito esquece que esse lugar é santo e eles conversam mais do que oram no púlpito da igreja. Isso é caracterizado como uma falta de ética por parte do ministro no púlpito. O púlpito é um lugar santo, um lugar quando nós adentramos ao santuário, propriamente dito, além da igreja, que é o púlpito, nós precisamos ter um certo comportamento de respeito frente àqueles que estão nos ouvindo, porque é do púlpito que sai o exemplo e é ali que o povo está se espelhando para os ministros, observando o seu comportamento e a sua maneira de se comportar no púlpito da igreja. No púlpito nós devemos nos manter em plena comunhão com Deus e com
com o Espírito Santo. E até mesmo, é claro, nós não vamos pregar todos os cultos. E às vezes nós procuramos manter um grau de santidade e ficar no espírito de oração, orando, só quando nós vamos pregar. Mas mesmo que não seja você que vai pregar naquela noite, mantém-se em íntima comunhão com Deus, que só assim você será participante das bênçãos do Senhor. Aí Deus vai usar o pregador, Deus vai usar o ministro da palavra, e você não será um mero espectador de púlpito. Nós usamos dizer que, em alguma circunstância, o lugar mais frio da igreja é o púlpito. Por quê? Por causa do comportamento dos ministros frente ao seu colega de ministério que irá ministrar naquela noite, né? Às vezes nós brincamos que é uma torcida maldita, torcendo para que o ministro ou o irmão que estará pregando erre, né? Porque na próxima nós daremos o nosso ibope. Isso é contrário à ética de comportamento do ministro no púlpito, né? Então a nossa postura, quando vamos ministrar, nós entendemos que vamos falar, não vamos falar de nós mesmos. Por isso devemos dar lugar à vontade do Espírito Santo. Então a nossa primeira postura no púlpito é saber que nós somos dependentes e encarecidos da obra, da vontade do Espírito Santo de Deus. Nós temos aqui, meus irmãos, vede um versículo que nos diz assim, ó, vede prudentemente como andai, não como nécio, mas como sábio. Efésios capítulo 5 e versículo de número 15. Então temos aí a prudência que cabe ao ministro em relação ao seu comportamento no púlpito. Muitos deixam a simplicidade do evangelho e começam a preferir o quê? O ritualismo e o formalismo na igreja. Isso faz parte da prudência. Prudência daquele que serve a Deus no púlpito da igreja. Não apartar da prudência, da simplicidade que há em Cristo Jesus. Efésios 5, verso 15, e também Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 11 e verso 3. Vai falar dessa simplicidade, né? E também nós encontramos lá no Efésios 5, verso 15, também nós temos alguma referência a respeito disso, né? Então, muito deixa a simplicidade do púlpito do evangelho, preferindo certos ritualismo e formalismo no culto. Devemos nos portar com sabedoria quando vamos animar o povo para não cairmos no mecanismo do culto a Deus, cairmos no relativismo exacerbado, como tem acontecido em alguns cultos evangélicos, né? Nós saímos da mensagem e procuramos animar o povo com uma palavra que não tem muito a ver com a palavra de Deus. Nós caímos então aí num formalismo exacerbado, né? Como muitos usam de joguete de palavra, até de certos conceitos psicológicos, para poder animar o povo. E o culto acaba se transformando num culto mecanizado. Então o obreiro precisa fazer uso da prudência quando ele vai ministrar e principalmente quando nós vamos procurar animar o povo. E esse ânimo precisa ser com a palavra de Deus, na unção do Espírito Santo, para não cairmos neste formalismo e num culto mecanizado, que tem acontecido muito nas nossas igrejas, porque não falarmos de certos louvores que nada tem de louvor, são apenas
cântico dramatizados, né, que vêm para fazer uma animação espiritual e acaba sendo um cansaço para os nossos irmãos em Cristo, para os nossos ouvintes. Então, muito cuidado também, que também é uma ética muito importante, que é a dramatização da oratória. Não existe nenhum pecado em dramatizar a nossa mensagem, mas cuidado com o extremismo, né? Exemplo, temos pessoas que sentam no piso da igreja, faz brincadeira de mau gosto e até constrangedora com algumas pessoas. Esquece do objeto principal, que é expor a palavra de Deus e não a sua pessoa. Então nós podemos dramatizar a mensagem, mas tomarmos muito cuidado para que não expomos muito nós e esquecemos da pessoa do Espírito Santo em nossa igreja. Nós temos lá também, meus amados, queridos, João capítulo 3, verso 30 diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, toda a dramatização da nossa oratória tem que apresentar o crescimento de Cristo em nós e não a nossa pessoa. Também João capítulo 1 e versículo 23 diz assim: eu sou a voz do que clama no deserto. Veja que João dramatizou a sua mensagem. João tinha o deserto como o seu púlpito, areia quente como o seu púlpito, para a dramatização da sua oratória e a mensagem de Cristo ao povo da sua época. E quando nós olhamos também para a ética do ministro, nós vamos falar também da questão da linguagem do ministro. Linguagem santa e clara, não usando as palavras difíceis que pouco entendem. Claro que você vai usar uma linguagem de acordo com o seu púlpito. Se o seu púlpito for um púlpito de boa cultura, uma pessoa culto, é óbvio que você vai usar a sua gramática e o seu português adequado. Mas se o nosso auditório, o nosso púlpito, são pessoas de pouca cultura, de uma baixa cultura, nós então vamos usar uma mensagem, uma dramatização da mensagem, uma forma de expor a nossa mensagem em uma linguagem simples, que é a linguagem do povo, para que o povo entenda o que nós estamos falando. Muito cuidado com as expressões chulas, né? Como, por exemplo, abra a boca cheia de dente, levanta a mão cheia de dedo. É óbvio que você vai abrir a boca, tem que ser cheia de dente. Se vai levantar a sua mão, tem que ser a sua mão cheia de dedo. Ninguém é banguelo ou, por acaso, deficiente das mãos. Caso contrário, não levantaria as mãos. Então, diga, abra sua boca, louve a Deus, levante sua mão santa e exalte a Ele. Mas não precisa usar de certa expressão chulas, que isso é muito feio e até ruim para um ministro, né? Outra expressão, quem achou, diga amém, quem não achou, diga misericórdia. Muitas das vezes nos nossos cultos nós temos pessoas que nem sabem manusear a Bíblia, porque são novos convertidos, né? Ou alguns crentes, até mesmo já de um certo tempo de crente, mas não tem essa facilidade de decorar aonde estão os livros da Bíblia. Isso nós menosprezamos, diminuímos as pessoas diante da Igreja de Cristo. E não é esse o objetivo do ministro. Então, nosso comportamento no púlpito, o comportamento da mensagem, o comportamento da oratória, ela é muito melindrosa quando nós lidamos com as pessoas que estão nos ouvindo, né? Então, gestos e comportamento também, como auditório, é bastante importante ser observado dentro do comportamento ético do ministro. Está se tornando modismo de algumas pessoas, que nós até citamos acima de algum modismo, né?
Mas existem muitas outras que deixam as pessoas constrangidas durante a nossa mensagem, o nosso comportamento. Como, por exemplo, pegue na mão do seu irmão, diga para o seu irmão, cutuque seu irmão. Essas atitudes podem não ser bem aceitas em algumas culturas ou igreja. Então, meus amados, respeite a igreja onde você está indo pregar pela primeira vez. Procure ser sucinto. Evite essas coisas corriqueiras, que são cópias trazidas de alguns pregadores por aí. E a gente precisa ter muito cuidado para não ficar copiando, trazendo esses plágios para dentro do nosso comportamento, nossa forma de proceder. Simplesmente estamos imitando. Então seja natural. Deixa Deus te usar da forma que Deus quer te usar. Então, muito cuidado com esse tipo de coisa. Cutucar o irmão, pegue no teu irmão. De repente, a pessoa que está do lado é a pessoa do sexo oposto, vai se sentir constrangida, tanto quem vai ter que abraçar, pegar, etc., como quem vai receber. Então, é preciso ter muito cuidado, porque às vezes a gente está do lado de uma senhora, disse, abraça o teu irmão. Como é que você vai abraçar aquela senhora que está do teu lado? De repente, você está sentado no meio de duas irmãs, por azar, você chega no culto, não tem mais lugar, você vai ter que sentar no meio de duas irmãs, e de repente o pregador manda você abraçar o irmão que está do teu lado. É uma situação constrangedora. E isso, então, do meu ponto de vista, do ponto de vista ético do ministro, isso não cabe bem. Então, muito cuidado com os gestos e o comportamento com o auditório, ou seja, respeite o seu auditório em relação a esse tipo de apresentação ou de forma que você quer animar o povo, e no final nós caímos no extremismo muito perigoso. Nós precisamos também observar sempre a ética da nossa mensagem. O momento da mensagem não é a melhor parte do culto, como alguns dizem quando vão passar o microfone para o preleitor. O maior erro que nós cometemos nas nossas liturgias é quando nós vamos passar o microfone para o preleitor ou pregador, ensinador da noite, e dizer que é a melhor parte do culto. Olha que erro gravíssimo que nós cometemos. Os nossos cultos, em geral, aos domingos, até exagerado, mas nós temos 2 horas de culto e às vezes até mais. Dessas 2 horas de culto, sobra apenas 45 minutos no máximo para o pregador ou para o preleitor expor a sua mensagem. Agora faça um cálculo de 2 horas, tirando 45 minutos, quanto sobrou para cânticos, avisos e testemunho e tudo mais. Então quer dizer que essa parte do culto, ela não foi a melhor parte? Nós estamos ali marcando o tempo e esperando o momento para ouvir a pregação. Não. A pregação, ela é a parte do culto a Deus. O louvor, o testemunho, palavra de saudação, são parte integrante do culto a Deus. É óbvio que nós temos muita mistura nesse período aí, que às vezes prejudica um pouco o bom andamento e a boa parte do culto, mas não deixa de ser a pior parte. Também é parte do culto, tanto quanto a mensagem também, ela é parte do culto a Deus. Porque o nosso culto, querido, ele começa em casa, quando nós saímos para ir à igreja, quando nós nos preparamos para ir para o culto, principalmente você que é ministro, não sabe se vai ministrar naquela noite, mas você vai preparado, você vai na unção do Espírito Santo, em comunhão com o Espírito Santo. Então, todo culto, ele é a parte melhor, da hora que saiu de casa até a hora em que você chegou na igreja, você está dentro do culto. Então, querido, no entanto, o que nós vamos fazer, ou seja, quando vamos fazer o uso do parlatório, do púlpito para pregar, nós devemos tomar alguns cuidados. Primeiro,
vamos ter uma visão geral, de cima, do que nós vamos falar no púlpito da igreja. Uma visão geral de todo esse comportamento ético. Um deles, eu quero observar aqui, falar dos seus problemas, falando dos seus problemas. Não use o púlpito, a mensagem para despejar suas emoções. Evite falar muito de você e pouco de Jesus. Observe falar da gente é bom, mas deixa que os outros falem. Na mensagem, fale de Jesus. Muitas pessoas têm muita experiência, muito até testemunho, e acabam misturando a mensagem com experiência e testemunho. Tem alguns ministros que falam tanto de si próprio que a sua mensagem acaba perdendo sentido. As suas qualidades, meus queridos, são boas, isso ninguém pode negar, mas deixe que os outros falem de você. Veja a recomendação bíblica que nós temos, meus amados, que está lá no livro de Provérbios, capítulo 27 e versículo 22, tem uma recomendação muito boa para as pessoas que gostam de falar muito dela. Diz assim, seja os outros que te louve, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. Então, deixa que os outros falem de você, e não precisa você ficar dizendo de você sobre o púlpito. É claro que se a gente não falar um pouquinho sobre nós, ninguém vai nos conhecer, ninguém vai saber quem nós somos. Mas seja discreto quando vai falar muito de você. Outras situações são as questões da alegoria, ou seja, objeto de comparação ou de ilustração. Muitas pessoas não gostam desse tipo de coisas e acabam sendo, até pode ser constrangedora quando nós usamos certas comparações. E nós podemos até correr o risco de assédio moral. Quando nós falamos em assédio moral, poucas pessoas sabem o que é assédio moral e qual a sua gravidade dentro desse contexto de alegoria, ou objeto de comparação ou ilustração. Eu quero dar aqui um exemplo, por exemplo, usar um baixinho para ilustrar Davi. Primeiro já cometemos um erro, porque Davi não era baixinho. Aí já temos um erro de cultura nossa, que Davi não era baixinho, mas isso aqui é para outra oportunidade. Ou uma pessoa de cor, comparando a Cirineu. Cirineu, que era etíope, que era uma pessoa de cor. Então é muito perigoso. Você pode, são exemplos simples, mas que pode nos causar grandes problemas, dependendo de como a pessoa vai interpretar essa ação. Veja, querido, eu estava há pouco tempo, por acaso, assistindo um jogo do Brasil, onde o Kaká, um dos seus colegas de time lá fora do Brasil, parece do Barcelona, eles se atropelaram e o seu colega caiu. E ele, num gesto carinhoso, colocou o pé sobre a cabeça, a testa do seu colega, que naquele momento ali era um adversário no jogo de futebol. Ele colocou o pé sobre a cabeça do seu colega, que naquele momento era um adversário. Aí o comentarista, o narrador do jogo, disse assim, agora vai depender como o juiz vai interpretar. E, felizmente, o juiz interpretou aquilo como um gesto carinhoso e uma amizade entre os dois, e não aplicou uma falta ou até poderia ter expulsado o Kaká daquele jogo. Então veja que isso é uma questão também de comportamento ético, porque se o juiz fosse olhar exatamente pela maneira que o Kaká expressou, entendendo como maldade, poderia ter expulsado ele. Mas ele entendeu, por um certo conceito de ética, que aquilo era uma amizade, um carinho que ele tinha pelo seu colega. Então, o juiz seguiu o jogo
e tudo bem. Então, muitas das vezes, quando nós vamos fazer essas comparações de um baixinho como Davi ou de um escuro como o Sirineu, vai depender muito como a pessoa vai interpretar isso. Então, esta é um comportamento ético dentro da alegoria que nós precisamos ter um certo cuidado quando vamos fazer isso no púlpito das nossas igrejas. São exemplos simples, mas que podem nos causar grandes problemas, dependendo como a pessoa vai interpretar essa ação, né? Outra situação é o seu olhar. Quando estiver falando ao microfone, nunca direcione seu olhar para uma única pessoa ou aponte de dedo para determinada pessoa. Isso é muito constrangedor, principalmente se for do sexo oposto. Isso pode causar uma má interpretação, tanto pela pessoa pela qual nós dirigimos o nosso olhar, como pelos demais que estão também nos ouvindo ou estão atentos a nós. Nunca vire também as costas para o seu plenário. E se for fazer isso, peça licença, não fique muito tempo, seja breve, não fica elegante ficar de costa para o plenário. Muitas pessoas, muitos pregadores viram de costa para o plenário, fica pregando para a banda ou para a orquestra e os seus colegas de ministério e esquece da igreja que deveria estar à sua frente e agora está à sua costa. Isso é antiético. Em nenhuma sociedade, em uma reunião, no mundo corporativo, numa empresa ou numa sociedade fora da igreja, né, a gente costuma fazer isto, virar a costa para o auditório. Você poderá ser repreendido, quanto mais na casa do nosso Deus, né? Olhe para quando você tiver dificuldade, talvez, mirar as pessoas, olhe assim, como se estivesse olhando para o teto e não para o chão. Procure manter o seu olhar na forma horizontal, né? Mas olhando por cima, mas numa forma horizontal. Nunca cabeça baixa, olhando para o teto. Dá uma impressão de aborrecimento, dá uma impressão que você não está entendendo o que você está pregando, dá a entender que você está se perdendo da mensagem. Então, o pescoço erguido dá a entender confiança, né? E dá segurança para quem está nos ouvindo. Além de você soltar o seu esôfago, sua garganta, e não prender a respiração, que é uma técnica da oratória, você vai ter muito mais liberdade também de expressão quando você mantém uma postura erguida, olhando numa direção mais alta e na horizontal sempre, nunca na vertical, porque prejudica até mesmo a sua dicção. Fica aí a dica para você nessa nossa segunda palavra de ética, né? Duração da mensagem. Não fale durante a mensagem, não duração da mensagem. Durante a mensagem, não fale com a mão no bolso. Você não é autor, o homem de negócio, e sim o mensageiro de Cristo. É muito deselegante pessoas que colocam a mão no bolso e uma mão no microfone e fica passeando como se estivesse desfilando no desfile de moda. Você não é nem um ator e nem tampouco está falando para um grupo de empresário. Você não está mostrando uma elegância profissional. Você está falando da mensagem de Cristo. Então mantenha as suas mãos sempre à sua frente quando costumeiramente pega-se o microfone. Uma mão segura o microfone e a outra mão faz gesto. Muito cuidado para as suas mãos não interpretar aquilo que você está falando. Psicologicamente, quando a gente fala, todo o nosso corpo fala junto. Então tem pessoas que movimentam tanto a mão que às vezes o que ele está falando tem nada a ver com o gesto da mão dele. Está tudo confuso. Então procure dar interpretação à sua mão, da interpretação à sua voz, conforme a sua mão articula também, certo? Muito cuidado também com ou com livro, com lenço, né? Tenha muito cuidado com lenço. Você pode ter dois lenços. Um lenço ético
para enxugar o canto da boca, evidentemente que é natural, que a pessoa costuma espumar um pouco o canto da boca quando fala. E o segundo lenço, o lenço para você enxugar o suor, né? E as lágrimas também, que é muito importante chorar durante a mensagem, é óbvio, faz parte da nossa espiritualidade. Mas o lenço ético não pode faltar na mão do pregador, né? Não fique também arrumando a gravata o tempo todo, dá a entender que você está desconfortável. Então prepare a sua gravata antes para não ter problema com ela depois. Quanto também o sistema ético, o conceito ético da ceia do Senhor. A ceia do Senhor, meus queridos, é um culto mais frequentado e importante da igreja, não menosprezando os demais cultos, né? Mas é um culto que todo cristão conhece muito bem, mas que poucos ministros sabem se comportar durante o ato da ceia. Não parece assim um assunto tão interesseiro, mas vamos ver alguns erros que nós cometemos durante a ceia. Por ética, a ceia do Senhor deve ser realizada pelo pastor da igreja ou, na sua ausência, pelo seu auxiliar imediato, mas quase sempre o pastor divide esse privilégio com os seus auxiliares, no caso pastores, presbíteros e evangelistas. E isso é bom, né? Pois além de ser um ato de humildade do próprio pastor, da igreja, da sua parte, um ato de humildade, ainda dá oportunidade para aperfeiçoar o ministério do seu companheiro. Mas temos algum critério que nós precisamos observar durante a ceia do Senhor. Hoje, algumas igrejas já trazem o pão partido ou picado para o ato da ceia, o pão já vem preparado. Mas ainda em algumas outras igrejas, ainda usa-se a forma mais tradicional, né? Aquela cultura que nós tínhamos em partir o pão na hora da ceia. Então, neste caso, é necessário que se faça a higiene das mãos. Não que a sua mão esteja suja, tá? Mas é uma questão mais de higiene perante a igreja. Então, o ministro que vai partir o pão, geralmente presbítero, pastor ou evangelistas, eles vão fazer a higiene da mão, vai lavar a sua mão, e após ele lavar as mãos, fazer a higiene da mão, ele não deve pegar na Bíblia e no microfone até que termine o ato da ceia. Quanto à distribuição, partir a distribuição do pão. O partir do pão, ele deve ser feito sempre por ministro, pelos ministros presbíteros, evangelistas ou pastores, ficando a distribuição, a congregação, por conta dos diáconos, salvos de algumas exceções, e talvez algumas regras, pode ser mudada de acordo com o momento e circunstância local. Por exemplo, se você não tem uma igreja pequena, onde tem só você de presbítero, ou só você de pastor, que é muito difícil, mas só você presbítero, e você tem um grupo de 2 ou 3 diáconos, e você ministrou a palavra naquela noite, você está suado para poder partir o pão, não vai ficar muito agradável. Então o que você faz? Você pode eleger naquele momento um diácono para partir o pão, mas não significa que ele vai partir em todas as ceias. Naquele momento ele é constituído como um oficial ou como um ministro para partir o pão. Isso é ético. Fora disso, não é ético, mas neste momento ele é ético. Distribuição do pão para a congregação, para os congregados. Geralmente quem faz essa distribuição fica por conta dos diáconos, mas na falta do diácono pode também eleger-se cooperadores para fazer esse trabalho. É um ato mais que não exige talvez uma hierarquia maior, mas é bom termos diáconos para esse trabalho, porque são os que servem à mesa. É o trabalho dos diáconos. Meus queridos e amados internautas e amigos, por hoje nós vamos ficar com a nossa segunda aula, e na terceira aula nós vamos dar um parecer geral da ética do ministro.
nós vamos falar mais um pouquinho sobre o proceder do ministro. Por exemplo, conversa no púlpito, postura do ministro, chegar atrasado, as oportunidades que você ganha no culto, valorize ela. Quando você é convidado para cantar, você deve ficar pregando. Vamos aprender isso também, né? Leitura da Bíblia, né? Apresentação de visitante, oportunidades, pregação, contexto, tema, né? Horário, saudação e assim por diante. Então não perca a nossa terceira aula, que vai ser uma aula também muito abençoada. Por hoje é só. Deus abençoe a todos. Até o nosso terceiro encontro, em nome do Senhor Jesus. Até lá.